Olá, o TSE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Presidente do TSE, conselheira Suzana Azevedo, recebe prefeitos para apresentar o balanço das ações do início da gestão e a projeção dos trabalhos que serão realizados durante o biênio 2024-2025. Nesse encontro, nós colocamos vários pontos, Primeiro, sobre as obras inacabadas da educação. Corte de Contas sergipana relembra orientações a gestores dos municípios sobre gastos com festas de carnaval custeadas com dinheiro público. O lembrete foi feito tendo em vista a chegada do carnaval. Fiscais do erário. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o bate-papo de hoje do jornalista Messias Carvalho é com o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Dantas Júnior. Na pauta, a importância da contabilidade na gestão pública. Parabenizar a atual gestão do Tribunal de Contas do Estado por ter aberto mais esse canal de comunicação com os jurisdicionados, com a sociedade. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. O Tribunal de Contas de Sergipe relembra as orientações aos gestores sobre os gastos das administrações com festas de carnaval custeadas com dinheiro público. O objetivo é verificar se as prefeituras atenderam às medidas para a realização dos eventos sem prejudicar o pagamento de despesas prioritárias dos municípios. Veja na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. O lembrete foi feito tendo em vista a chegada do carnaval. Todos os municípios sergipanos receberam um ofício que lembra da importância de seguir as orientações TC número 280/2013 e TC número 318/2018, que contém regras para a utilização de recursos públicos na realização de festas. As resoluções estabelecem que não podem realizar nenhum tipo de festa paga com recursos públicos, poderes executivos, municipais e estadual que estiverem inadimplentes com quaisquer direitos ou benefícios de servidores públicos do quadro ativo ou inativo, que não repassaram à Previdência Social as contribuições devidas ou que tenham decretado estado de calamidade pública. O ofício destacou também a necessidade do envio das documentações previstas na Resolução TC 280/2013 para o TCE, caso as entidades realizem alguma atividade festiva que gere despesas ou receitas. O envio da documentação deve ser feito exclusivamente por meio do campo Eventos, no portal dos jurisdicionados, seguindo o caminho Menu Principal, módulo Licitações e Eventos. O cidadão que identificar o descumprimento dessas determinações feitas pelo TCE pode fazer uma denúncia para a ouvidoria da Corte por meio dos telefones 3216-4705 e 3216-4727 ou pelo e-mail ouvidoria@tce.se.gov.br. A presidente da Corte de Contas do Estado, conselheira Suzana Azevedo, reuniu os prefeitos dos municípios sergipanos para apresentar medidas fiscalizatórias e orientativas que vão auxiliar as gestões. Gestores e servidores dos 75 municípios sergipanos foram convidados para o encontro que contou com diretores do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. A iniciativa foi proposta pela presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, para apresentar aos gestores as novidades já implantadas na Corte no início do ano e o plano de trabalho para os próximos meses. Temas como obras inacabadas e capacitações para jurisdicionados estiveram em pauta. Nesse encontro, nós colocamos vários pontos, Primeiro, sobre as obras inacabadas da educação, porque nós vamos monitorar as obras que são com recursos do governo federal, mas existe um acordo de cooperação do TCU com o TCE, então nós conversamos com todas aquelas, vamos iniciar esse trabalho das obras inacabadas, tratamos a questão do observatório das obras públicas, tratamos dos cursos que vão ser oferecidos para os jurisdicionados na Escola de Contas, então foi uma manhã muito proveitosa. A nova plataforma Observatório TCE
foi apresentada aos gestores e representantes dos municípios. A ferramenta vai permitir que o cidadão acompanhe de forma detalhada os gastos de cada município em diversas áreas. A plataforma já está disponível no site do TCE e já apresenta à sociedade o andamento das obras em Sergipe. Além de conhecer todos os aspectos da ferramenta, os gestores puderam saber sobre o trabalho que o Tribunal de Contas já iniciou e que tem como foco a retomada de obras paralisadas no estado. Já estamos com a equipe em campo para verificação dos 41 municípios que constam com obras paralisadas na parte de educação, e a gente vai hoje fazer mais um trabalho de demonstração de diagnóstico com o observatório que a gente lançou já com o tema Obras Paralisadas, já falando dessa ação em campo que nós estamos e mostrar a ele a importância da gente retomar isso e na prática de transparência, do bom diálogo, e a gente tentar retomar isso e o que realmente está, o que impede, quais são os empecilhos que causam que essas obras parem. É um trabalho de diagnóstico, de levantamento, para depois traçar quais são as ações de correção daquele problema. Ao final do encontro, os prefeitos elogiaram a abordagem do TCE ao buscar a aproximação dos gestores e destacaram que essa parceria fortalece a segurança nas ações das administrações públicas. Isso demonstra que o Tribunal de Contas ele se preocupa, acima de tudo, com a prevenção, para orientar os prefeitos, os técnicos, para que os recursos públicos sejam otimizados em prol das populações. Nós temos hoje a segurança que o Tribunal de Contas está por trás, da gestão pública, incentivando os seus gestores, a cumprir com as suas obrigações. Então é importante essa parceria, essa harmonia entre os poderes, para que a gestão pública, não só do município de Itabaiana, mas de todo o estado de Sergipe, ela tenha resultados. Parabenizar a iniciativa do Tribunal de Contas, na pessoa da presidente Suzana, e do doutor Bandeira de Mello também, por estar aproximando o tribunal cada vez mais dos municípios, não só trabalhar na parte da cobrança, da fiscalização, mas também na parte pedagógica falada, Então, ofertar cursos de capacitação para os municípios, para toda a nossa equipe, isso é muito importante para que as coisas possam fluir. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, enfatizou que alinhar as ações e promover o diálogo são iniciativas que contribuem para promover gestões mais eficientes. A função do órgão de controle é essa, é trabalhar junto aos órgãos jurisdicionados, órgãos fiscalizados, para que a gestão melhore, a aplicação de recursos públicos melhore. E foram tratados hoje temas exatamente que levam a grande aplicação de recursos públicos e demandam grandes resultados. Saúde, educação, obras. Então, foi uma reunião muito proveitosa, acredito muitos resultados aqui para o ano 2024. E o TCE na TV divulga agora o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 17 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães e o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Entre os assuntos da pauta, aposentadorias e pensões. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 77 processos. Participaram dos julgamentos os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola e o representante do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Na pauta, recursos de reconsideração, aposentadorias, pensões, transferências para reserva remunerada e revisões de proventos e pensões. Na sessão plenária, sob o comando da presidente Suzana Azevedo, o colegiado julgou 24 processos e 9 protocolos. Entre prestações de contas de prefeituras, câmaras e demais órgãos jurisdicionados, recursos de reconsideração, denúncias, tomada de contas especial e medida cautelar. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão desta semana, o jornalista Messias Carvalho conversa com o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Dantas Júnior. Fique com a gente, o TCE na TV volta já. Com a chegada do Carnaval, o Tribunal de Contas encaminhou aviso aos municípios sergipanos para que lembrem das normas do órgão que proíbem a realização de festas, especialmente em 3 casos.
municípios que não pagaram direitos ou benefícios a servidores ativos ou inativos, que não repassaram à Previdência Social as contribuições devidas pelos servidores e que tenham decretado estado de calamidade pública. O TCE destaca que, em casos de eventos que gerem despesas ou receitas públicas, é necessário que os gestores encaminhem ao Tribunal de Contas toda a documentação relacionada aos gastos. O cidadão que identificar o descumprimento dessas exigências feitas pelo TCE pode encaminhar uma denúncia para a ouvidoria da Corte por meio dos telefones 3216-4705 e 3216-4727 ou pelo e-mail ouvidoria@tce.se.gov.br. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, o assunto da pauta é a importância da contabilidade na gestão pública. E para falar sobre o tema, o jornalista Messias Carvalho convidou um dos mais renomados profissionais de Sergipe, o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Dantas Júnior. Confira. Olá pessoal, estamos de volta com mais uma edição do nosso Diálogo Cidadão. E o tema de hoje é gestão pública. E você não pode falar em gestão pública sem discutir o exercício de uma das mais importantes, eu diria até a espinha dorsal da gestão pública, que é a contabilidade, que é a figura do contador. E hoje a gente trouxe para esse debate, para esse diálogo com o cidadão, com você, o doutor Aécio Dantas, ou Júnior, como também é conhecido, que por 3 vezes já preside o Conselho Federal de Contabilidade. É muita coisa. Aécio, obrigado por ter aceito o nosso convite. E a gente falar de gestão pública, esse espaço ele tem um cunho didático muito importante para dialogar com o cidadão. E como eu abria falando de gestão pública, que tem, acredito que a sua espinha dorsal de gestão na contabilidade, né? O papel do contador, o trabalho do contador e uma gestão pública que se torna cada vez mais desafiante para quem ela tenta enfrentar. Vamos falar sobre esse trabalho do contador. Bem, primeiro eu queria dizer da enorme satisfação de participar deste quadro, Diálogo Cidadão, parabenizar a atual gestão do Tribunal de Contas do Estado por ter aberto mais esse canal de comunicação com os jurisdicionados, com a sociedade. E eu me sinto muito à vontade, Messias, de falar de contabilidade. Eu exerço a contabilidade aplicada ao setor público desde os 17 anos, quando entrava na faculdade, e ali eu já comecei a trabalhar no escritório do meu pai. E me sinto talvez mais à vontade ainda por estar falando da contabilidade pública nesse ambiente. Comecei a transitar aqui no Tribunal de Contas do Estado, também nessa época, com 18 anos, ainda estudante, e aí participava de vários debates aqui, introduzidos naturalmente com meu pai, acompanhei algumas presidências aqui. Coincidentemente, quando eu iniciei essa minha trajetória, eu acredito que o presidente dessa corte era o conselheiro Tertuliano Azevedo, pai da nossa presidente atual, a Suzana Azevedo, e ali eu pude participar de várias gestões, de vários conselheiros presidentes que aqui passaram, como Juarez Alves Costa. Eu também tive condições de conversar muito com ele, professor Zé Carlos de Souza, Hildegardes Azevedo Santos, Heráclito Guimarães Hollenberg, só citando aqueles que já não estão mais aqui nessa casa e outros que também já não estão conosco, a exemplo do conselheiro Carlos Pina. Enfim, foram vários momentos vividos nessa casa, sempre em busca de valorização do espaço do profissional da contabilidade, sempre nessa interlocução com o Tribunal de Contas, por saber, por entender e por ter a convicção de que a contabilidade ela é a ciência da informação. Então não existe, Messias, exercício do controle, seja ele o controle interno, o controle externo e até mesmo o controle social, tão amplamente divulgado nos tempos de hoje, sem a informação. Essa informação que é produzida pelo profissional da contabilidade, que serve de bússola para as gestões, seja ela gestão pública ou gestão privada, naturalmente na tomada de decisões. Então, o papel do contador, ele vai muito além dos números. Ele vai... Ele hoje me permite fazer lhe pedir essa comparação.
O que mudou da contabilidade do passado, né, daqueles seus primeiros passos para a contabilidade de hoje? Porque me chama a atenção aqui uma recordação de que quando tivemos esse boom tecnológico, né, com a expansão da informatização, disseram, olha, acabou a figura do contador, né, porque tudo hoje já vem dos programas automatizados e tudo mais. Mas para a categoria, ao que me parece, e eu tenho contato com vários contadores, ela se reinventou. Ele hoje ganhou um papel, parece que de maior destaque nesse exercício profissional. Queria que você fizesse essa comparação e esse momento que vocês viveram, será que acaba mesmo? Muito importante, isso é sempre um questionamento, né? Hoje todas as profissões, elas naturalmente estão sendo invadidas pela tecnologia, mais especificamente pela inteligência artificial, Big Data, enfim. Computação em nuvem, então todo esse artefato que na verdade serve para a gente como uma matéria-prima para que a gente possa se reinventar. E aí nesse resgate histórico que eu fazia aqui no início da minha fala, de passagem com vários conselheiros, presidentes dessa casa, eu queria destacar, e aí buscando um pouquinho desse viés aí da tecnologia, queria retroagir para 1999, gestão. Se eu salvo engano, essa eu não esqueço porque a gente tinha um diálogo muito constante, aí não era só a gente, mas praticamente todos os contadores que atuavam na gestão pública, gestão do conselheiro Antônio Manuel de Carvalho Dantas, quando foi criado o SISAP. O SISAP é um antigo sistema de coleta de dados das informações contábeis, financeiras, muito mais do que contábeis financeiras, obras, convênios, enfim, pessoal. Ele foi criado lá em 99, quando nas prefeituras, nos escritórios, alguns escritórios de contabilidade já tinham naturalmente avançado para a era de tecnologia, Messias, mas nas prefeituras, os profissionais que ali trabalhavam na execução orçamentária e financeira, eles trabalhavam com máquina datilografia, em fichinhas, controlando saldos de execução orçamentária, saldo de contas bancárias. E ali foi uma revolução, houve a necessidade de que todos aqueles profissionais pudessem, e todas aquelas gestões pudessem investir em informática para atender uma demanda do órgão de controle, porque tinha que naturalmente informatizar os serviços. Então a gente viveu toda essa época, eu sempre brinco dizendo que muito desses cabelos brancos e dos cabelos que não mais existem, eles caíram naquela época ali, porque foram inúmeras tratativas com essa casa, no sentido de poder realmente avançar ao ponto que a gente tem hoje. Hoje o SISAP foi substituído pelo Sagres. O Sagres é uma plataforma de coleta de dados extremamente ampla, que serve não apenas para o controle externo, mas que também fomenta naturalmente o controle social. E aí agora, voltando para a sua pergunta, hoje o contador, ele é muito mais proativo do que reativo. A gente tem falado muito da necessidade da mudança do perfil de atuação do profissional da contabilidade. Aquele profissional que fica sentado na sua mesa, na área privada, muito mais focado na questão de cálculos de obrigações fiscais, tributárias, enfim, esse profissional ele não tem espaço porque naturalmente essa atividade ela é feita pela máquina, ela é feita pelos softwares cada vez mais avançados. Folhas de pagamento hoje, para você ter ideia, nós temos softwares que tem robô que recepciona a informação do seu cliente, que faz todo o processamento dessa folha de pagamento e que automaticamente já envia por e-mail a folha de pagamento. Então hoje o profissional tem que ser muito mais analista de dados, consultor de negócios, participar e conhecer ativamente do processo da gestão, servindo para o gestor. Não é raro a gente ver graves problemas em gestão pública, em jurisdicionados, que com orçamentos que são surreais, né, com prestações de contas atabalhoadas, com erros, sabe, crassos que não poderiam estar ali em momento algum, né? Aonde está? É o contador que está falhando, é o gestor que não está respeitando, valorizando o contador. São ações sem planejamento que, às vezes, acabam criando entraves para a própria gestão pública. E aí você já traz, Messias, talvez os grandes desafios que envolvem aí a carreira do contador público, né? Que é fazer com que o gestor perceba nele essa fonte de informação constante, essa capacidade, essa capilaridade de conhecimento em múltiplas áreas. Então, o contador, ele tem sim a expertise de entender da área contábil, claro, é a área dele, mas ele avança, ele conhece muito sobre legislação, porque ele precisa estudar a legislação
A contabilidade está muito relacionada à legislação, ele conhece da gestão da parte financeira e ele precisa fazer com que o gestor entenda que ele é uma peça fundamental. Hoje a sua atuação, a atuação dos conselhos, essa atuação ela transcende só aquela parte regulatória. Vocês hoje têm buscado parcerias com a Tricom, né? Quero que você fale um pouquinho, e a rede de governança que vocês estão em operacionalização. O que significa? A gente tem uma área de relacionamento institucional que a gente, nos últimos anos, tem incentivado muito isso. A gente tem um trabalho muito próximo hoje da Receita Federal, por exemplo, na discussão de todas as obrigações acessórias que envolvem a iniciativa privada. Então, qualquer mudança que, eventualmente, a Receita Federal for fazer, eles nos escutam, a gente participa de grupos de trabalho junto com a Receita Federal. Temos uma parceria também na Tricom, e essa com a Tricom, feita recentemente com o presidente César Miola, um presidente fantástico, que eu tenho um respeito enorme, que está deixando o mandato agora. Ela é focada na área da governança. O que é que a gente tem feito pelo Brasil? A gente tem realizado seminários de governança para despertar o profissional da contabilidade em uma matéria que é extremamente importante. Qual o conceito de governança? Avaliar, direcionar e monitorar. Então, a gestão precisa disso, a gestão precisa ser avaliada, ela precisa criar indicadores de avaliação para que o gestor possa entender, de fato, onde é que ele precisa melhorar, qual a área que precisa de uma atuação mais efetiva. Gestão sem direcionamento não sabe para onde vai e precisa, naturalmente, ser monitorada para que, assim, quando você cria esses indicadores, você possa aferi-los e poder desviar de alguma rota, enfim, conduzir para um caminho mais apropriado. Nesse nosso diálogo, né, e diálogo cidadão, qual a mensagem que o senhor daria para o gestor público, para aquele que está se candidatando a ser gestor, para aquele que já é gestor, né, mais animado ou não, né, não só na ótica da contabilidade, mas de uma forma geral, no exercício da atividade que ele está praticando ou que ele se propõe? Eu acho que um gestor público, ele naturalmente, ele precisa ter inúmeras qualidades, mas ele não pode esquecer de ter conhecimento, de se aprofundar, de tentar estudar matérias que são relacionadas à administração pública, desenvolver as suas outras habilidades de comunicação, de diálogo. O diálogo é fundamental para um gestor público. Então, tudo isso é importante para que ele se mantenha nesse universo político, que ele possa receber o apoio da população, mas entrar numa gestão hoje sem informação, sem capacitação, sem uma equipe técnica qualificada é cada vez mais complicado em virtude de todo esse aparelhamento tecnológico que os órgãos de controle têm. Então, aí não me refiro apenas ao Tribunal de Contas. Hoje existe uma rede de controle, CGU, Polícia Federal, Ministério Público Federal, enfim, todas elas aparelhadas tecnicamente e com instrumentos de tecnologia que facilmente vai, eventualmente, pegar qualquer tipo de desvio ou qualquer tipo de falha. Então, é importante que os gestores tenham essa consciência da necessidade de se informar, de buscar um conhecimento. Não precisa ser um conhecimento profundo, que para isso você tem os assessores em cada área, mas que possa ter um nível de conhecimento razoável em cada matéria para poder manter um diálogo com os seus assessores e, principalmente, perceber aqueles assessores que podem lhe ajudar. Bebendo dessa sabedoria do Aécio, eu poderia resumir que numa gestão pública, né, em qualquer jurisdicionado, o controle interno é a cereja do bolo? Talvez sim. Eu diria que o controle interno, ele é o guardião do gestor. Ele protege o gestor. E é esse olhar que o gestor público tem que ter, de entender que ele está ali não para travar, mas para alertar que o caminho a ser seguido tem que ser aquele caminho conforme a legislação. Que preferencialmente seja um contador. Que preferencialmente seja um contador. Presidente, muito obrigado. Importante esse diálogo cidadão aqui para o nosso Tribunal de Contas do Estado. A entrevista que acabamos de exibir você revê na íntegra no Spotify e também nos recortes em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.